Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. O Espírito do Senhor, o universo todo encheu. Vinde todos adoremos. Aleluia. Vinde, exultemos de alegria no Senhor. Aclamemos o rochedo que nos salva. Ao seu encontro caminhemos com louvores e com cantos de alegria o celebremos. O Espírito do Senhor o universo todo encheu. Vinde todos adoremos. Aleluia. Na verdade, o Senhor é o grande Deus, o grande Rei muito maior que os deuses todos. Tem nas mãos as profundezas dos abismos e as alturas das montanhas lhe pertencem. O mar é dele, pois foi ele quem o fez, e a terra firme suas mãos a modelaram. O Espírito do Senhor o universo todo encheu. Vinde todos adoremos. Aleluia. Vinde, adoremos e prostremo-nos por terra, e ajoelhemos ante o Deus que nos criou. Porque Ele é o nosso Deus, nosso pastor, e nós somos o seu povo e seu rebanho, as ovelhas que conduz com sua mão. O Espírito do Senhor o universo todo encheu. Vinde todos adoremos. Aleluia. Oxalá ouvisseis hoje a sua voz. Não fecheis os corações como em Meriba, como em Massa no deserto aquele dia, em que outrora vossos pais me provocaram, apesar de terem visto as minhas obras. O Espírito do Senhor o universo todo encheu. Vinde todos adoremos. Aleluia. 40 anos exustou-me aquela raça, e eu disse: eis um povo transviado, seu coração não conheceu os meus caminhos. E por isso lhes jurei na minha ira: não entrarão no meu repouso prometido. O Espírito do Senhor o universo todo encheu. Vinde todos adoremos. Demos glória a Deus Pai onipotente e a seu Filho Jesus Cristo, Senhor nosso, e ao Espírito que habita em nosso peito, pelos séculos dos séculos. Amém. O Espírito do Senhor o universo todo encheu. Vinde todos adoremos. Aleluia. Suave luz, luz esplêndida, fogo do trono enviado sobre os discípulos de Cristo, como seu dom mais sagrado. Os corações torna plenos, a nossa voz enriquece. Os corações e as línguas concordem, vibrem em prece. Consolador Santo, vinde, os corações abrandai. Regei as línguas fiéis, fel e veneno queimai. Com mente pura cantamos, criação nova tornados. Nascidos filhos da ira, da graça agora gerados. Sois doador e sois dom, dos corações todo o bem. A nossa mente inclinai, para o louvor que convém. Vós os lavais do pecado, autor de toda a piedade. Gozem os novos em Cristo desta total novidade. O Espírito sopra onde quer, e ouve seu ruído, mas não sabes de onde vem, nem para onde ele vai. Aleluia. Bendize a minha alma ao Senhor. Ó meu Deus e meu Senhor, como sois grande, de majestade e esplendor vos revestis, e de luz vos envolveis como no manto. Estendeis qual uma tenda o firmamento, construís vosso palácio sobre as águas, e das nuvens vós fazeis o vosso carro.
Do vento caminhais por sobre as asas, e dos ventos fazeis vossos mensageiros. Do fogo e chama fazeis vossos servidores. A terra vos firmastes em suas bases, ficará firme pelos séculos sem fim. Os mares a cobriam como no manto, e as águas envolviam as montanhas. Ante a vossa ameaça elas fugiram, e tremeram ao ouvir vosso trovão. Saltaram montes e desceram pelos vales, ao lugar que destinastes para elas. Elas não passam dos limites que fixastes, e não voltam a cobrir de novo a terra. Fazeis brotar em meus vales as nascentes, que passam serpeando entre as montanhas. Dão de beber aos animais todos do campo, e aos da selva nelas matam sua sede. Às suas margens vêm morar os passarinhos, entre os ramos eles erguem o seu canto. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Espírito sopra onde quer, e ouve seu ruído, mas não sabes de onde vem, nem para onde ele vai. Aleluia. De repente, um estrondo vem dos céus, como o ruído de um vento impetuoso. Aleluia. De vossa casa as montanhas irrigais, com vossos frutos saciais a terra inteira. Fazeis crescer os verdes pastos para o gado, e as plantas que são úteis para o homem, para da terra extrair o seu sustento, e o vinho que alegra o coração, o óleo que ilumina a sua face, e o pão que revigora suas forças. As árvores do Senhor são bem viçosas, e os cedros que no Líbano plantou. As aves ali fazem os seus ninhos, e a cegonha faz a casa de suas copas. Os altos montes são refúgio dos cabritos, os rochedos são abrigos das marmotas. Para o tempo assinalar destes a lua, e o sol conhece a hora de se pôr. Estendeis a escuridão e vem a noite, logo as feras andam soltas na floresta. Eis que rugem os leões buscando a presa, e de Deus eles reclamam seu sustento. Quando o sol vai despontando, se retiram, e de novo vai deitar-se em suas tocas. Então o homem sai para o trabalho, para a labuta que se estende até a tarde. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. De repente um estrondo vem dos céus, como o ruído de um vento impetuoso. Aleluia. Enviai o vosso Espírito, e renasce todo ser, e haverás de renovar toda a face desta terra. Aleluia. Quão numerosas, ó Senhor, são vossas obras, e que sabedoria em todas elas. Encheu-se a terra com as vossas criaturas. Eis o mar tão espaçoso e tão imenso, no qual se movem seres incontáveis, gigantescos animais e pequeninos. Nele os navios vão seguindo as suas rotas, e os monstros do oceano que criastes, nele vive e dentro dele se diverte. Todos eles, ó Senhor, de vós esperam, que o seu tempo vós lhes dais o alimento. Vós lhe dais o que comer e elas se recolhem, vós abris a vossa mão e eles se fartam. Se escondeis a vossa face, se apavoram, e tirais seu respiro, eles perecem, e voltam para o pó de onde vieram.
Enviais o vosso Espírito e renascem, e da terra toda a face renovais. Que a glória do Senhor perdure sempre, e alegre-se o Senhor em suas obras. Ele olha para a terra e ela estremece, quando toca as montanhas lançam fogo. Vou cantar ao Senhor Deus por toda a vida, salmodiar para o meu Deus enquanto existo. Hoje seja-lhe agradável o meu canto, pois o Senhor é a minha grande alegria. Desapareçam dessa terra os pecadores e pereçam os perversos para sempre. Bendize a minha alma ao Senhor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Enviai o vosso Espírito e renasce todo o ser, e havereis de renovar toda a face desta terra. Aleluia. O Espírito do Senhor encheu todo o universo. Aleluia. Ele une todo ser e conhece toda voz. Aleluia. Primeira leitura da Carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, os que vivem segundo a carne aspiram pelas coisas da carne. Os que vivem segundo o Espírito aspiram pelas coisas do Espírito. Na verdade, as aspirações da carne levam à morte, e as aspirações do Espírito levam à vida e à paz. Tudo isso porque as tendências da carne são inimizade contra a carne. Não se submetem, nem poderiam submeter-se à lei de Deus. Os que vivem segundo a carne não podem agradar a Deus. Vós não viveis segundo a carne, mas segundo o Espírito. E realmente o Espírito de Deus mora em vós. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Se, porém, Cristo está em vós, embora vosso corpo esteja ferido de morte por causa do pecado, vosso Espírito está cheio de vida, graças e justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos mora em vós, então aquele que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos vivificará também vossos corpos mortais, por meio do seu Espírito que mora em vós. Portanto, irmãos, temos uma dívida, mas não para com a carne, para vivermos segundo a carne. Pois se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito matardes o procedimento carnal, então vivereis. Todos aqueles que se deixam conduzir pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. De fato, vós não recebestes um espírito de escravos, para recairdes no meio, mas recebestes um espírito de filhos adotivos, no qual todos nós clamamos, Abba, ó Pai. O próprio Espírito se une ao nosso espírito para nos atestar que somos filhos de Deus. E se somos filhos, também somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se realmente sofremos com Ele, é para sermos também glorificados com Ele. Eu entendo que os sofrimentos do tempo presente não merecem ser comparados com a glória que deve ser revelada em nós. De fato, toda a criação está esperando ansiosamente
o momento de se revelarem os filhos de Deus. Pois a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua livre vontade, mas por sua dependência daquele que a sujeitou. Também ela espera ser libertada da escravidão, da corrupção, e assim participar da liberdade e da alegria dos filhos de Deus. Com efeito, sabemos que toda a criação, até o tempo presente, está gemendo como em dores de parto. E não somente ela, mas nós também, que temos os primeiros frutos do Espírito, estamos interiormente gemendo, aguardando a adoção filial e a libertação para o nosso corpo. Pois já fomos salvos, mas na esperança. Ora, o objeto da esperança não é aquilo que a gente está vendo. Como pode alguém esperar o que já vê? Mas se esperamos o que não vemos, é porque o estamos aguardando mediante a perseverança. Também o Espírito vem em socorro da nossa fraqueza, pois nós não sabemos o que pedir, nem como pedir. É o próprio Espírito que intercede em nosso favor com gemidos inefáveis. E aquele que penetra o íntimo dos corações sabe qual é a intenção do Espírito, pois é sempre segundo Deus que o Espírito intercede em favor dos santos. Porque todos vós sois filhos, pela fé em Jesus Cristo. Enviou o Senhor Deus aos nossos corações o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai. Aleluia! Não nos deu nosso Senhor um espírito de medo, mas o espírito de força, de amor e sobriedade. Enviou o Espírito, o Senhor. Segunda leitura do Tratado contra as Heresias de Santo Irineu, Bispo. Ao dar a seus discípulos poder para que fizessem os homens renascer em Deus, o Senhor lhes disse: Ide e fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Deus prometera, por meio dos profetas, que nos últimos tempos derramaria o seu Espírito sobre os seus servos, e Espírito Santo desceu sobre o Filho de Deus, que se fez filho do homem, habituando-se com ele a conviver com o gênero humano, e a repousar sobre os homens e a morar na criatura de Deus. Assim renovava os homens segundo a vontade do Pai, fazendo-os passar da sua antiga condição para a vida nova em Cristo. São Lucas nos diz que esse Espírito, depois da ascensão do Senhor, desceu sobre os discípulos no dia de Pentecostes, com o poder de dar a vida nova a todos os povos e fazê-los as línguas e fazerem participar da nova aliança. Eis porque naquele dia todas as línguas se uniram no mesmo louvor de Deus, enquanto o Espírito congregava na unidade
as raças mais diferentes e ofereci ao Pai as primícias de todas as nações. Foi por isso que o Senhor prometeu enviar o Paráclito, que os tornaria capazes de receber a Deus. Assim como a farinha seca não pode, sem água, tornar-se uma só massa, nem um só pão. Nós também, que somos muitos, não poderíamos transformar-nos num só corpo, em Cristo Jesus, sem a água que vem do céu. E assim como a terra árida não produz fruto se não for regada, também nós, que éramos antes como uma árvore ressecada, jamais daríamos frutos de vida, sem a chuva da graça enviada do alto. Com efeito, nossos corpos receberam pela água do batismo aquela unidade que os torna incorruptíveis. Nossas almas, porém, a receberam pelo Espírito. O Espírito de Deus desceu sobre o Senhor como espírito de sabedoria e discernimento, espírito de conselho e fortaleza, espírito de ciência e de temor de Deus. É este mesmo Espírito que o Senhor, por sua vez, deu à Igreja, enviando do céu o Paráclito sobre toda a terra, daquele céu de onde também Satanás caiu como um relâmpago. Por esse motivo, temos necessidade deste orvalho da graça de Deus, para darmos frutos e não sermos lançados ao fogo, e para que também tenhamos um defensor, onde temos um acusador. Pois o Senhor confiou ao Espírito o cuidado da sua criatura, daquele homem que caíra nas mãos dos ladrões, e a quem ele, cheio de compaixão, enfaixou as feridas e deu 2 denários reais. Tendo assim recebido pelo Espírito a imagem e a inscrição do Pai e do Filho, façamos frutificar os dons que nos foram confiados e os restituamos multiplicação do Senhor. Ao completar-se Pentecostes, todos eles na mesma casa, se encontrando reunidos, de repente um ruído veio do céu, como se fosse de um vento impetuoso, que encheu a casa toda. Aleluia! E assim, estando juntos os discípulos, de repente um ruído veio do céu, como se fosse de um vento impetuoso, que encheu a casa toda. Aleluia! A vós, ó Deus, louvamos, a vós, Senhor, cantamos, a vós, eterno Pai, adora toda a terra. A vós cantam os anjos, os céus e seus poderes. Sois santo, 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 Senhor Deus do universo. Proclamam céus e terra a vossa imensa glória. A vós celebra o coro glorioso dos apóstolos. Vós louva dos profetas a nobre multidão, e o luminoso exército dos vossos santos mártires. A vós por toda a terra proclama a Santa Igreja, ó Pai onipotente, de vossa imensa majestade, e adora juntamente o vosso Filho único, Deus vivo e verdadeiro, e ao vosso Santo Espírito. Ó Cristo Rei da Glória,
do Pai Eterno Filho, nascestes de uma virgem, a fim de nos salvar. Sofrendo-vos a morte, da morte triunfastes, abrindo aos que têm fé, dos céus o reino eterno. Sentastes à direita de Deus, do Pai na glória. Nós cremos que de novo vireis como juiz. Portanto vos pedimos, salvai os vossos servos, que vós, Senhor, remistes com sangue precioso. Fazei-nos ser contados, Senhor, vos suplicamos, em meio a vossos santos, na vossa eterna glória. Salvai o vosso povo, Senhor, abençoai-o. Regei-nos e guardai-nos até a vida eterna. Senhor, em cada dia, fiéis os bendizemos. Louvamos vosso nome, agora e pelos séculos. Dignai-vos nesta noite, guardar-nos do pecado. Senhor, tende piedade de nós que a vós clamamos. Que desça sobre nós, Senhor, a vossa graça, porque em vós pusemos a nossa confiança. Fazei que eu, para sempre, não seja envergonhado. Em vós, Senhor, confio, sois vós minha esperança. Do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. No último dia da festa, o dia mais solene, Jesus em pé proclamou em alta voz: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Aquele que crê em mim, conforme diz a Escritura, rios de água viva jorrarão do seu interior. Jesus falava do Espírito que deviam receber os que tivessem fé nele, pois ainda não tinham sido dado o Espírito, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, quisestes que o mistério pascal se completasse durante 50 dias até a vinda do Espírito Santo. Fazei que todas as nações dispersas pela terra, na diversidade de suas línguas, se unam no louvor do vosso nome. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura, esperança nossa, salve. A vós bradamos os degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Ei-o, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volveis, e depois deste desterro, mostrai-nos Jesus, bendito o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém.